como nós devemos caminhar nessa vida, como nós devemos caminhar de modo que o coração do Senhor se alegre. Em Êxodo 13, 21, vamos ler o seguinte: durante o dia, o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no deserto e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. O Senhor tem a fórmula perfeita para que a gente consiga viver de dia e viver de noite. Ele tem a fórmula certa para que nós possamos conduzir a nossa vida, não importa se é de dia ou se é de noite. E nós temos que seguir um caminho íntegro, como diz no Salmo de número 101, verso 2. Seguirei o caminho da integridade. Quando virás ao meu encontro? Em minha casa viverei de coração íntegro. Nós devemos sempre voltar os nossos olhos ao Senhor e perguntar se estamos fazendo o seu querer, se estamos fazendo a sua vontade, porque a sua palavra nos diz em Provérbios 14, verso 12: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Se na Bíblia também nos diz em Salmo 119, verso 101, afasta os meus pés de todo o caminho mau para obedecer a tua palavra. Isso é sinal que nós temos sim que afastar os nossos pés do caminho mau para obedecer à lei do Senhor. Porque quando nos colocamos debaixo da sua graça, debaixo da sua misericórdia, nós podemos viver essa verdade que está em Isaías capítulo 30, versículo 21. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá a você: esse é o caminho, siga-o. O Senhor nos guarda, Ele nos dá direção, Ele nos dá refrigério, Ele nos dá discernimento e Ele não permite que os nossos passos se desviem, nem para a direita e nem para a esquerda. Você quer ouvir um exemplo sobre alguém que está na Bíblia e que se equivocou em seus caminhos? O relato de Moisés no capítulo 13 de Gênesis diz: havia chegado um tempo de Abraão e Ló se separarem. Então em Gênesis 12 a gente vai ler essa história. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que te mostrarei. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado, tendas, e a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E nesse tempo os cananeus e os ferezeus habitavam nessa terra. Deus tinha dito a Abraão para deixar a sua pátria e a sua parentela, e naquela época deixar Ló era principalmente uma questão de princípio. Abraão precisava deixá-lo porque Deus disse para deixar. Então, quando Deus te manda fazer uma coisa, faça. Deus deu uma ordem a Abraão. Agora, anos mais tarde, com relutância, Abraão reconheceu que a separação era necessária e não era por uma questão de princípio mais, era por uma questão prática. Então, aprenda que se nós não vemos necessidade de obediência, Deus criará uma necessidade. Você pode contar com isso. Vamos continuar a leitura de Gênesis 13 agora. Verso 8, disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque nós fomos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, partiu para o oriente e separaram-se um do outro. O problema de Ló foi que ele fixou os olhos na bela campina do Jordão. Era uma terra belíssima, verdejante, e havia muita água para irrigação. As colinas áridas e o solo empoeirado não tinham interesse para Ló, porque ali quase não havia água.
Mas, por outro lado, a Campina do Jordão era literalmente um paraíso. Ela era exatamente como o jardim do Senhor. E ela também parecia ser abastecida por irrigação, então não precisava de chuva. Era como a terra do Egito, não era preciso viver pela fé num lugar como esse. A água era abundante e não era preciso esperar em Deus pela chuva. E foi assim que Ló escolheu sua parte. Claramente foi uma decisão esperta e foi uma decisão onde ele só viu vantagem. Ele competiu com Abrão. Ele foi egoísta, foi uma decisão muito egoísta. Ele pegou o que havia de melhor e deixou para Abrão o que parecia ser sem valor. Uma separação mais simples e mais justa teria sido usar o Jordão como uma fronteira entre eles. Não teria sido mais justo Ló viver de um lado do Jordão, deixando o outro para Abrão? No entanto, Ló escolheu toda a Campina do Jordão. Ele fez um trabalho de mestre, pensando só em si. Ele poderia ter escrito um livro sobre egoísmo, e assim eles se separaram. Abrão ficou em Canaã, enquanto Ló foi avançando cada vez mais em direção a Sodoma. Então, a Bíblia diz que habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da Campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. E você já deve saber o que aconteceu com Sodoma e o que aconteceu com Gomorra. Aquelas duas cidades foram totalmente destruídas, e a mulher de Ló virou uma estátua de sal, porque por desobediência à palavra do Senhor, ela olhou para trás. Então, Ló foi um homem que se deixou levar pelo que os olhos estavam guiando. Ele não se guiou pela palavra do Senhor. Da mesma forma, quando eu me guio só com os meus olhos físicos e carnais e me esqueço de entregar o meu caminho ao Senhor, fatalmente, a chance de dar errado é muito grande, porque a palavra do Senhor é clara. Nós temos que entregar o nosso caminho ao Senhor, temos que pedir discernimento de qual caminho escolher, e não devemos ser guiados só pelo que os nossos olhos nos guiam. Então tenha no seu coração a palavra do Senhor, que é o seu norte, que te ajuda a discernir qual é o caminho bom, porque nós lemos na palavra de Deus que todo o caminho do homem parece bom, mas nem todos te levam para a vida. Alguns deles podem te levar para a morte.